nós estamos aqui para celebrar mais uma vez a ceia do Senhor e a gente sabe que o culto de ceia é um culto que é rejeitado pela maioria dos evangélicos. Evangélicos em si, não vamos generalizar, né? Mas evangélicos em si, muitos têm um medo desse culto de ceia, porque eles olham para as suas obras e eles se acham indignos de participar da ceia do Senhor. Quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele não morreu somente por um grupo de pessoas. A Bíblia Sagrada vai nos contar que Deus, ele amou o mundo de tal forma. Então, Deus amou o mundo, as pessoas, né, o ser humano em si, a ponto de dar o seu único filho, para que todo que nele crê no Senhor Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E o ser humano em si, ele tem uma dificuldade muito grande para poder entender o amor do Senhor Jesus, ou o amor de Deus, né? Porque quando nós olhamos para Deus, nós de fato olhamos depois para a gente e a gente não se acha digno de estar participando de um Deus conforme é o nosso Senhor. Mas a Bíblia Sagrada, quando aqueles homens ali levantaram o Senhor Jesus, estava se cumprindo uma profecia do profeta Isaías. E o profeta Isaías, ele havia profetizado e falado que Jesus de fato seria erguido dessa forma. A Bíblia Sagrada diz que nos dias de Moisés, Velho Testamento, diz a Bíblia Sagrada que o povo estava sendo ferido por cobras. E segundo diz a Bíblia Sagrada que Moisés vai consultar a Deus o que ele precisava fazer, e Deus fala o seguinte: você vai pegar uma haste e você vai cravar uma cobra e você vai erguer essa haste com essa cobra na ponta. E o que vai acontecer? Toda aquela pessoa que for mordida pela cobra, esses aí vão ficar sarados. E isso foi no dia de Moisés. João, o evangelista João, ele fala o seguinte: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja também erguido, para que todos o vejam. E todos aqueles que olharem para o Senhor Jesus serão salvos. Então ali era um propósito de Deus ele ser erguido. Os cineastas eles não conseguiram, te dou total certeza, dar as informações de forma minuciosa, né? Eles chegaram um pouco perto da verdadeira história. Segundo diz a Bíblia, diz os historiadores, que quando Pedro ele trai o Senhor Jesus e ele é levado agora para um julgamento, ali havia uma forma de um poço aonde passava somente a parte do tronco da pessoa. E a pessoa, aquele que cometesse o crime, seria lançado dentro daquele poço. E eles pegavam os presos e eles amarravam as mãos, os pés, e eles lançavam em forma de um palito. E aí o preso, não que aquilo ali fosse bom, o preso era lançado ali dentro e ele caía e chegava lá no fim da cova e ele morria, né? Mas quando chegou a vez do nosso Senhor Jesus, diz os historiadores que eles pegaram o Senhor Jesus, amarraram seus pés, e um pegou de um lado e outro pegou do outro, ele com os braços abertos, e eles colocaram, mas não lançaram na forma de um palito, eles lançaram na forma de uma cruz.
de forma que quando o corpo do Senhor Jesus adentrou pelo aquele círculo, os seus braços aqui totalmente foram tomados por um empurrão muito grande para cima. O corpo descendo e os braços foram erguidos para cima. Mas segundo diz a Bíblia Sagrada também, que Deus havia falado por meio do salmista, que nenhum dos ossos do nosso Senhor seria quebrado. E de fato não foram quebrados, se cumprindo toda a palavra do Senhor nosso Deus. Então a mensagem, a princípio, ela é muito triste, mas acredite em mim no que eu vou te falar. O Senhor Jesus teve alegria em passar o que ele passou, somente por te amar. Amém? Algumas igrejas dizem o seguinte: se você está em pecado, você não participe da ceia. Se você fuma, se você bebe, se você adultera, se você prostitui, se você rouba, se você isso, aquilo, outro, não participe da ceia. Irmãos, eu posso dizer que essa é a maior das heresias que as igrejas têm ensinado no seio da terra. Porque, irmãos, a ceia do Senhor, ela não existe com o propósito de afastar o homem pecador de Deus, mas ela existe com o propósito de colocar o homem pecador mais próximo do Senhor Jesus. Está dando para você compreender? Né? Então, por isso que o Senhor Jesus falou, João 6, aquele que não comer, aquele que não beber, né? O que não comer da carne do Filho do Homem, também não beber do seu sangue, não tem parte com ele. O Senhor Jesus, eu gosto muito de frisar isso aí, porque o Senhor Jesus não falou, olha, aqueles que não estão prostituindo, aqueles que não estão roubando, aqueles que não estão em vícios, esses aí não podem participar. Somente aqueles que andam em santidade, que não falam palavrão, que não espanca filho, que não rouba, que não mata, esses aí podem participar. Ele não falou isso, ele só falou aquele que não comer e também não beber. Amém, irmãos? Então ele deixou tudo aberto. Amém? Para o ser humano. Nosso Deus é um Deus bom. Amém? E, irmãos, a gente pode ver a morte do Senhor Jesus. Mas segundo diz a Bíblia Sagrada, irmãos, lá em Coríntios capítulo 15, verso 26, que o último inimigo a ser vencido seria a morte. Amém? O último inimigo do homem a ser vencido seria a morte. Então, ali, o diabo, ele até pensou que ele havia tomado vantagem sobre o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus ali, ele inspirou e ele falou o seguinte, né? Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu acredito que o inimigo ali, ele começou a saltar de alegria, achando que havia vencido. Mas segundo diz a Bíblia Sagrada, lá na carta de Coríntios, que o Senhor Jesus, no terceiro dia, ele ressuscitou. E ele procurou não por André, por Pedro, por João, pelos apóstolos, mas ele procurou pela morte. E ele falou o seguinte: morte, ó morte, aonde tu estás, ó morte? Aonde está o teu aguilhão? Amém, queridos? Né? Então a gente sabe que o nosso Senhor, ele venceu a morte. Por mais dolorida que foi a morte dele, ele saiu vitorioso. Amém? Então a gente vai ver hoje, dentro da Bíblia também, o que qual o benefício que a ressurreição do Senhor Jesus ela trouxe para nós. Quando a ceia fala, olha, Paulo na carta aos Coríntios fala, façam isso em memória, né? Jesus passou isso para Paulo, façam isso em memória de mim. Amém, queridos? Então, lá em João, capítulo número 20, verso 10 ao 18, é que nós iremos ler.
Jesus, após ele ressurgir, apareceu para algumas pessoas. Acredite nisso, nós vamos ver dentro da Bíblia. Ele ressurge, ou ressuscita, e ele agora aparece para algumas pessoas. Só que a aparição do Senhor Jesus também, ela veio trazendo benefício para algumas pessoas. Nós vamos ver como estava a vida de algumas pessoas do passado. Nós vamos ver e nós vamos comparar que de repente a minha vida, a tua vida está passando pelos mesmos processos. Mas eu quero te dizer que hoje Deus te trouxe aqui e Ele quer mostrar para você que na ressurreição dele você saiu vitorioso. Amém, querido? Então, conseguimos projetar João capítulo 20, verso do número 10. Nós vamos ler até o verso de número 18. Diz assim na tradução atualizada de hoje: Maria Madalena, ela tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de brancos sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e outro nos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não reconheceu. Aleluia. Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Raboni. Esta palavra quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Amém? Amém, irmãos? A gente vê que aquela pessoa, ao chegar naquele ambiente aonde estava o Senhor Jesus, e ela, sem reconhecer que era o Senhor Jesus, ela começa a conversar com o Senhor Jesus, mas sem saber quem ele era. Você sabia que é possível, muitas das vezes, nós estamos falando com o Senhor Jesus sem de fato sabermos quem ele é? Muitos acreditam que o Senhor Jesus é somente o Salvador. Muitos acreditam que ele veio somente para dar a salvação. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Está dando para você me compreender? É possível a gente conhecer Jesus somente dessa forma. Não, Jesus só veio para dar salvação. Não, irmãos. O Senhor Jesus ele veio para nos dar paz. Nós vamos ver. Ele veio para nos dar alegria. Ele veio para ser o nosso mantenedor. Ele veio para poder cuidar de nós. Amém, queridos? Então Maria, ela estava conversando com o Senhor e ela não estava reconhecendo. Aí Jesus faz uma pergunta e também ele te pergunta aqui: mulher, por que você está chorando? Irmãos, você sabia que há pessoas nos nossos dias que estão vivendo como Maria naquela época, chorando perdas, chorando perdas no casamento, perdas financeiras, perda na saúde. E o Senhor Jesus, ele diz, por que você está chorando?
Aí ela fala o seguinte: quem é? Ele fala o seguinte: quem é que você está procurando? Irmãos, não que ele não soubesse, ela estava ali à procura do seu mestre, do Senhor Jesus. E agora o próprio mestre, ele faz essa pergunta: quem é que você está procurando? Irmãos, a gente sabe que o nosso Senhor Jesus, ele está de braços abertos para todos, mas nem todos estão de braços abertos para ele, né? E a gente sabe que ele é o caminho, ele também é a verdade e ele também é a vida. E muitas vezes a gente quer achar um caminho para a solução dos nossos problemas. Ele diz: olha, eu sou o caminho. A gente quer muitas vezes saber a verdadeira verdade. Ele fala: eu sou a verdade. Está dando para você me compreender? Né? E ele se intitula dessa forma. Aquela mulher, ela recebe essa pergunta do Senhor, né? Quem é que você está procurando? Aí ela pensou que fosse um jardineiro. E ela diz o seguinte: se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabo, ou Rabone, né? Mestre. Irmãos, não tem nada melhor do que nós termos um ouvido sensível à voz de Deus. A Bíblia Sagrada nos contar na primeira carta de Samuel que Deus queria falar algo com a nação de Israel. E Deus agora, ele de forma proposital, ele permite que a estéril Ana, ela venha dar à luz a um filho, chamado, que depois ela chamou de Samuel. Samuel agora ele vai ser ensinado pelo sacerdote Eli. Era muito criança, mas o sacerdote Eli estava agora incumbido de ensinar aquela criança os preceitos do Senhor. Segundo diz a Bíblia Sagrada, que Deus, Samuel, pelo fato dele ser criança, né, repete comigo, pelo fato de Samuel ser criança, ele não conseguia ouvir a voz de Deus. Ok? Então, pelo fato de Samuel ser uma criança ainda, ele não conseguia ouvir ou perceber a voz de Deus. E diz a Bíblia que Deus, na madrugada, Samuel já recolhido no seu quarto, uma voz ressoa dentro daquele ambiente, diz: Samuel, Samuel. Diz a Bíblia que Samuel ele se levanta e ele vai lá no quarto do sacerdote Eli. E ele pergunta para Eli: o Senhor me chamou? E Eli falou: não, eu não te chamei, volte para teu quarto, vá dormir. Quando ele entra no quarto, ele escuta novamente aquela voz: Samuel, Samuel. Ele corre novamente no quarto de Eli: o Senhor me chamou? E ele fala: eu não te chamei, volte para teu quarto e vá dormir. Samuel, terceira vez vai para lá, e terceira vez a voz fala: Samuel, Samuel. Diz a Bíblia Sagrada que ele corre no quarto de Eli e ele fala: me chamou? Aí ele fala o seguinte: olha, quando você ouvir te chamar, você fala: fala, Senhor. Dá para você entender? Quando ele era criança, ele estava com essa dificuldade, mas no passar do tempo, ele foi deixando as coisas de criança e ele começou a ter ouvido sensível à voz de Deus. A Bíblia Sagrada vai nos contar na carta de Coríntios que Paulo também ele falou: olha, quando eu era criança eu pensava e eu andava e eu corria como criança, só que quando eu cresci eu acabei com as coisas de criança. Irmãos, acredite no que eu vou te falar. Nos nossos dias tem muitas pessoas que estão agindo diante de Deus como se fosse criança. Todos os dias Deus ele está falando. Não estou falando de palavras condenatórias, mas todos os dias Deus ele está falando ao teu coração. Deus ele está falando: sou eu que te prospero, sou eu que te
faço vencer, sou eu que te supro, sou eu que te dou saúde. Mas quantos de nós corremos para tantos os lugares e nós não tomamos posse da voz de Deus? Você não me entendeu. O que eu quero te dizer? Quero te dizer que muitas vezes as pessoas, por não ouvir a voz de Deus, né? Deixa eu falar de vida profissional. Na vida profissional, Deus, ele fala o seguinte para o seu povo: não estejam preocupados com o que vocês hão de comer ou hão de vestir. Olhem para as aves dos céus. As aves dos céus, elas não trabalham, nem tampouco elas juntam dentro de armários, né, ou dentro de celeiros, e Deus assim as alimenta. Olhem agora os rios dos vales, as flores tão lindas. Nem Salomão, com toda a sua glória, toda a sua riqueza, se vestiu tão bem como uma delas. E assim como Deus alimenta as aves e veste os lírios dos vales, assim também Ele cuida de mim e de você. Mas há pessoas que falam o seguinte: há pessoas que Deus ele está falando, sou eu que te supro, mas ela não, ela acaba se escravizando. Ela trabalha porque ela quer conquistar, porque ela quer adquirir, e no final das contas ela diz: eu não tenho tempo para Deus. Mas é porque ela ainda age como criança, como Samuel. Deus está falando, e a gente não quer ouvir, e a gente acha que é na força do nosso braço que a gente adquire toda a riqueza. Mas não, querido. Toda a riqueza que o homem ele adquiriu foi naquela obra do Senhor Jesus lá no Calvário. Ali, segundo diz a Bíblia Sagrada, que Ele nos deu vitória sobre todas as coisas. Ele levou sobre Ele os nossos pecados, aleluia. Ele levou sobre Ele também todas as nossas dores. Ele também levou sobre Ele as doenças, tudo caiu sobre Ele. Mas a gente fala: será? Será? Né? Muitas das vezes nós somos duvidosos na palavra do Senhor. E aí quando chega numa oportunidade como essa, aonde o Senhor Jesus, ele palestrando com o povo de Israel, e muitos ali estavam falando o seguinte: não, nós não vamos comer. E o Senhor Jesus falou: olha, aquele que não comer e não beber não vai ter vida em si. E aí quantos deixam de ceiar? Quantos deixam de participar da ceia? Querido, ele passou tudo que ele passou nesse vídeo aí, foi por amor a você. Ele quer ter comunhão com você, né? Ele quer ter comunhão com você. Eu ainda não entrei, é só uma introdução, ok? Após a leitura aqui de João 20, né? Vamos agora entrar na mensagem de hoje. Vamos ver o que é que o poder da ressurreição do Senhor Jesus ele traz, né? Primeiro, o poder da ressurreição de Jesus ele traz entusiasmo para quem está desanimado. Amém, querido? De repente você tem sido essa pessoa, você tem tido ânimo para tantas as coisas, mas para muitas outras coisas você não tem ânimo. Mas você entender que quando o Senhor Jesus ele ressuscitou e ele venceu a morte, quando você começar a tomar posse dessa palavra, você vai ver que tu vai ter a vida mudada, né? Então João capítulo 20, verso 10 e 18, a gente já leu, né? Vai dizer que Maria Madalena ela tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou e olhou para dentro e viu os dois anjos. Então diz a Bíblia Sagrada que ela, após essa conversa com o Senhor Jesus, após a ressurreição dele, ela agora começa a conversar com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus manda com que ela saia imediatamente e vá em direção aos seus irmãos. Aleluia. Irmãos, embora Jesus seja Deus,
Ele é o nosso irmão. Amém? Ele está falando aqui para os apóstolos, no que diz respeito aos apóstolos. Ele fala para Maria: vai lá e fala para os meus irmãos que eu estou vivo, né? Deixa eu te falar uma coisa. Se você ficar olhando o Senhor Jesus somente como Deus, não que seja errado, Ele é Deus de fato, né? Mas Ele também é o teu irmão mais velho. Você não entende muito ainda, a gente vai te explicar já já, né? Mas Ele é o meu e o teu irmão mais velho. É aquele que, né? Não sei se você tem filho, mas a gente sabe que funciona desse jeito. Se o pai ou a mãe está ausente e deixa os filhos em casa, a responsabilidade da casa e dos demais está sobre os lombos de quem? Ou sobre a responsabilidade de quem? Do mais velho. Amém, querido? Né? Então, o nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso irmão mais velho. Você acredita que a tua proteção está vindo do teu irmão mais velho? Senhor Jesus. Você sabia que Ele não quer, se você adoecer, você sabia que Ele tem um remédio certinho, o remédio exato para a tua doença? Ele é o irmão mais velho. Você sabia que se você estiver andando por um caminho e você fosse machucar, você sabia que Ele, como o teu irmão mais velho, vai lá e Ele te protege? Ele é o nosso irmão mais velho. Vamos passar a olhar a Ele como o nosso irmão mais velho, aquele que está encarregado de nos guardar, de nos proteger. Ele não está morto, irmãos, Ele ressuscitou, né? Ele está vivo, querido. Muitos estão pensando que não, Ele morreu e acabou. Ou será que isso é verdade? Não existe esse será, irmãos. Ele ressuscitou e Ele está vivo. Amém? A gente pôde ver isso dentro da palavra. Então, a Bíblia Sagrada diz que Maria de imediatamente ela sai correndo e ela vai anunciar. E eu não acredito, irmãos, que, vamos dizer assim, uma pessoa que havia perdido um carro, vamos falar assim, uma pessoa perdeu um carro e agora o seguro, ele vai e dá um carro novo para ela. Eu não acredito que ela vai chegar para, se for homem, para sua esposa, se for mulher, para o seu esposo, para os seus familiares. Eu não acredito que ela vai chegar lá cabisbaixa, assim, vai falar assim: ganhei um carro novo do seguro. Quem acredita nisso? Eu acho que ela vai chegar lá pulando. Ela vai chegar pulando: vem ver, eu ganhei um carro novo do seguro. E vai chamar todos para ver. Então, irmãos, Maria não chegou lá cabisbaixa diante daqueles homens. Ela chegou totalmente feliz. Por causa de quê? Porque o seu Senhor havia ressuscitado. Amém? Então, na ressurreição dele, quando ele ressurgiu, ele trouxe entusiasmo. Você também, querido, um dia teve esse encontro com o Senhor Jesus. Um dia ele ressurgiu na sua e na minha vida. E quando ele entrou na nossa vida, acredite em mim, ele trouxe alegria. Porque a Bíblia Sagrada diz que o reino de Deus não é comida e nem tampouco é bebida, mas é justiça, é paz e alegria. Amém? Eu e você não podemos cultuar a Deus cabisbaixo, como se nós estivéssemos em um cemitério, chorando a morte de alguém. Nós devemos cultuar a Deus, celebrar a Ele com muita alegria no coração. Amém? Se você está me entendendo, aplauda Ele então. É para Ele. Precisamos ter alegria. Amém? Porque a ressurreição dele na nossa vida trouxe essa alegria, trouxe entusiasmo. Precisamos ser pessoas entusiasmadas. A Bíblia Sagrada vai nos contar lá em Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, diz a Bíblia Sagrada assim. Vamos projetar para eles? 1
Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 17. Queria que a igreja lesse esse versículo num tom bem alto de voz, assim que tiver projetado, tá? Primeira carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Primeira 5:17. Espera aí. Quem que está aí? Segunda carta. A gente precisa dar o interesse e confirmar. Não basta falar. Amém, igreja? Aleluia.